Passemos à ordem do dia. Eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que nos acompanham no plenário, em especial meu amigo Alex Pesce, que está em seu nome, a todos. Muito obrigado pela presença. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 71/2026, de autoria do vereador Aldonei Machado, que denomina a via pública municipal do distrito de Vila Seca com o nome Estrada Municipal Luiz Passa. O vereador relator, ad hoc, é o vereador Zé D'Ambrós, com a palavra para o seu relato. Pois não, senhor presidente. Referente ao projeto de lei 71/2026, do processo 88/2026. Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Relator Caleb Garbim. Parecer é favorável ao projeto de lei 71/2026, vinculado ao ofício número 1342/2025, que denomina Estrada Municipal do Distrito de Vila Seca com o nome de Estrada Municipal Luiz Passa. Submete-se à análise desta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação o projeto de lei 71/2026, de autoria do vereador Aldonei Machado, que denomina Estrada Municipal do Distrito de Vila Seca com o nome de Estrada Municipal Luiz Passa. A proposição encontra-se devidamente instruída, com a exposição de motivos, contendo os dados biográficos do homenageado e a documentação necessária à tramitação conforme o regramento aplicável. Consta dos autos, manifestação do Poder Executivo pela Secretaria Municipal de Urbanismo, informando que a área pública a ser denominada, isto é, a Estrada Municipal 192, integra o sistema viário oficial do município. Baixado o projeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, emitiu parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Do mérito, com fulcro no artigo 49, quarto inciso F do regimento interno, cabe a este colegiado temático opinar e emitir parecer sobre denominação de logradouros públicos e próprios municipais. Assim, considerando que a iniciativa é legítima e oportuna, eis que a denominação de vias e logradouros públicos atende ao interesse local, cumprindo função de ordenamento urbano e homenageia cidadão com relevância à comunidade. Este relator opina pela aprovação da propositura em tela sem ressalvas. Ante o exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se pela aprovação do projeto de lei 71/2026. Caxias do Sul, 15 de julho de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos da emancipação política, assinam este presidente, vereador Zé D'Ambrós, Rose Frigeri, Caleb Garbim, Andressa Marques e João Wes. Era isso, senhor presidente Wagner Petrini. Obrigado, vereador Zé D'Ambrós. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, pessoal que nos acompanha aqui presencialmente. O senhor Luiz Passa nasceu em 9 de setembro de 1949, na cidade de Caxias do Sul, filho de Pedro Passa Neto e Nair Isoton Passa. Foi um homem simples, trabalhador, muito respeitado em sua comunidade. Desde jovem, trabalhou como agricultor, sustentando a família com esforço e dedicação. Na adolescência, exerceu também a profissão como de caminhoneiro, demonstrando coragem e determinação na busca do sustento em diferentes caminhos da vida. Mais tarde, casou-se com a senhora Marilene Passa, ingressou como funcionário público, trabalhando na subprefeitura de Anarrec, onde trabalhou como motorista e operador de máquina. Sempre exerceu suas funções com respeito, honestidade e compromisso com o bem comum, conquistando o respeito de todos ao seu redor. Pai dedicado, de 3 filhos, Graziela, Daniela, Guilherme, Luiz Passa deixou um legado, o exemplo, a integridade, humildade, trabalho e amor incondicional à família. Luiz faleceu em 18 de fevereiro de 2021, deixando saudade
mas a memória permanece viva como inspiração de todos que o conhecem. São essas as razões que motivam essa propositura e contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de... Presidente, questão de ordem. Não abriu ainda, presidente. Tu pediu, vereador Aldonei? Estou aguardando, mas não abriu. Não. Para declarar o voto, vereador Aldonei Machado. Agora sim, obrigado. Bom, presidente, como já citado anteriormente, o senhor Luiz Paza trabalhou na subprefeitura de Anarrec e também na subprefeitura de Vila Seca, atendia ali aqueles nossos agricultores, se dedicou, trabalhou muito, criou uma família linda, né? Foi um exemplo para vocês. Dona esposa Marilene, os filhos Graziela, Daniela e Guilherme. Essa homenagem, quando o Alex me solicitou que a gente fizesse uma denominação numa estrada em nome do senhor Luiz Paza, imediatamente a gente já foi ali para o lado de Vila Seca, e justamente ali na região aonde vocês estão construindo um empreendimento, nós observamos que aquela estrada não tinha denominação, imediatamente fui de atrás para nós fazer essa homenagem e ficar registrado o nome do senhor Luiz Paza, né, essa pessoa que tanto se dedicou para os nossos agricultores, principalmente da região de Anarrec e de Vila Seca. Então, uma merecida homenagem, com certeza vai ficar eternizado para sempre na nossa região, esse nome dessa pessoa que tanto ajudou. Parabéns a vocês, parabéns, Alex, por ter me procurado, e com certeza quem ganha é a nossa comunidade, o nosso interior, por também teremos agora naquela região não mais uma estrada simples, com um código, mas sim com o nome de uma pessoa que tanto trabalhou e tanto ajudou naquela região de Vila Seca e Anarrec. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Para declarar o voto, vereador Tenente Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem está aqui no nosso plenário, com permissão do nosso nobre colega Aldonei, parabéns pela tua propositura, né, família a qual eu também tenho grande carinho, pelo Alex também, né, mas não poderia deixar de citar a Dani Paza, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, amiga de longa data, a Grazi também, né, saudar a família aqui, o Guilherme que está aqui, né, a Nora, a Denise, né, e a dona Marilene, que está aqui junto. Então, só para saudar mesmo, parabéns, Alex, por ter procurado o nosso, que é um camarada fora de série, o Aldonei, né, que é daquela comunidade. Aldonei, eu percebo cada vez que tu fala daquela comunidade, fala com tanto carinho, e a gente acaba se emocionando junto, viu? Parabéns pela propositura, parabéns por ter acolhido a família, e sejam sempre muito bem-vindos aqui, Dani. Tenho um carinho muito grande por ti e pela família de vocês. Parabéns, Aldonei. Parabéns, Alex, por ter procurado o nosso colega de grande coração que nós temos aqui nessa Casa Legislativa. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 71/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Parabéns. Com ausências das vereadoras Rose Frigeri, Andressa Marques, vereador Caleb Garbim e vereador Iago Morandi. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 15/2026, de autoria da vereadora Daiane Melo, que concede o título de cidadão caxiense ao senhor Nilo Marini. Relator João Ex, com a palavra o relator.
Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista que foi lido o parecer em sessão anterior, peço vênia da leitura do mesmo. O senhor está dispensado, vereador. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço o voto de vocês nessa homenagem, né? O Nilo Marini é morador lá do bairro Fátima e veio para Caxias do Sul para trabalhar como muitos, né, dos nossos caxienses de coração. Ele tem empresa constituída há muito tempo, é um empreendedor nato, desde o princípio, quando veio para Caxias, veio para vender frutas e verduras, depois abriu um mercado e hoje é dono dos Guinchos Marini. Lá ele tem muitos funcionários, mas mais do que isso, mais do que empreender na nossa cidade, mais do que gerar emprego e renda na nossa cidade, ele é uma pessoa de muito bom coração, né? Ele é padrinho da nossa festa de Natal, que a gente realiza lá há mais de 20 anos no bairro Fátima, sempre auxiliando e chorando todas as vezes que sobe em cima do palco para verificar aquelas crianças recebendo seus brinquedos ou até mesmo confraternizando. Então, uma pessoa de muito bom coração na nossa cidade, um empreendedor nato que gera emprego e renda. E por isso, hoje eu peço, né, aos nobres colegas que votem favorável a esta homenagem e tornem-o, né, cidadão caxiense, não só, né, de estar aqui presente, mas de coração e também de título. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo número 15/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausências da vereadora Andressa Marques, do vereador Caleb Garbim, vereador Iago Morandi e vereadora Rose Frigeri. Em discussão única e votação, requerimento sessão solene número 14/2026, de autoria da mesa diretora, que requer a realização de sessão solene alusiva aos 100 anos da Livraria Rossi. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do requerimento. Pois não, presidente. A mesa diretora, observadas as disposições regimentais, requer a realização de sessão solene alusiva aos 100 anos da Livraria Rossi, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2026. A Livraria Rossi iniciou suas atividades em 1926 com uma pequena tipografia, a partir da sociedade entre os irmãos Armando, Mário e Ângelo Rossi. Com o passar dos anos, acompanhou o crescimento da cidade e a transformação das necessidades das famílias e das empresas, adaptando-se às mudanças do mercado e construindo uma trajetória marcada pela proximidade com a comunidade. Hoje, ao completar 100 anos, a Rossi segue conectada à história de muitos caxienses, mantendo viva uma paixão familiar que atravessa gerações. Sempre em busca de novidades, bom atendimento e relacionamento próximo com seus clientes, a Livraria Rossi construiu um legado que marca a história de Caxias do Sul e da região. Traz lançamentos, novidades e está sempre conectada no coração do povo caxiense, sendo uma das empresas mais lembradas da região. Uma paixão de família que ultrapassa gerações. Um legado que marca a história da família Rossi em Caxias do Sul. Dessa forma, a realização dessa sessão solene constitui uma justa homenagem a todos aqueles que contribuíram para a construção, manutenção e fortalecimento deste legado, entre dirigentes, funcionários e cidadãos que ajudaram a transformar o... Pelas razões acima expostas, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.
Assinam Caxias do Sul, 15 de julho de 2026, 151 anos da colonização, 136 anos da emancipação política. Assinam este documento eletronicamente os vereadores João Josemar Wespes, Alexandre Pres Bortoluz, Wagner Petrini, Andressa Malmbassani e Lucas Cainato. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Declaro abertas as inscrições para a discussão do requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento sessão solene número 14/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência dos vereadores Caleb Garbim, Iago Morandi, Capitão Ramon, Andressa Marques, Rose Frigeri e Sandro Fantinel. Em discussão única e votação, requerimento homenagem a entidades, associações e empresas do município, número 8/2026, de autoria do vereador Juliano Valim, que requer a esta Casa Legislativa a realização de homenagem aos 15 anos da empresa Conquista Negócios Imobiliários. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Da tribuna. Bom dia, presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. O requerimento que homenagem às entidades, associações e empresas do município. Requer a esta Casa Legislativa a realização de homenagem aos 15 anos da empresa Conquistas de Negócios Imobiliários Limitadas. As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, no uso das suas atribuições regimentais, vêm respeitosamente requerer a esta Casa Legislativa a realização de homenagem aos 15 anos da empresa Conquistas Negócios Imobiliários Limitada, a ser realizada no dia 14 de agosto de 2026. Fundada em 27 de maio de 2011, com o propósito de oferecer excelência no mercado imobiliário, a Conquistas Negócios Imobiliários Limitada consolidou-se como uma empresa de referência em Caxias do Sul, pautando sua atuação pela ética, credibilidade, transparência e compromisso com seus clientes e com o desenvolvimento da comunidade. Ao longo desses 15 anos de história, a empresa desempenhou um papel significativo no fortalecimento da economia local, contribuindo diretamente para o crescimento do setor imobiliário e pela valorização do mercado regional. Sua atuação fomenta investimentos, impulsiona os novos empreendimentos, fortalece a cadeia da construção civil e promove a circulação de riquezas, refletindo positivamente em diversos segmentos econômicos do município. Além disso, merece especial destaque sua relevante contribuição para a geração de empregos e renda, proporcionando oportunidade de trabalho, incentivando a qualificação profissional e colaborando para o desenvolvimento econômico e social de Caxias do Sul. O sucesso de suas atividades evidencia o compromisso permanente com a inovação, responsabilidade empresarial e crescimento sustentável. É motivo de orgulho para o município contar com a sede da Conquista Negócios Imobiliários Limitada em Caxias do Sul, reforçando o protagonismo da cidade como um dos principais polos econômicos do Rio Grande do Sul. A permanência e a expansão de empresas sólidas e comprometidas com o desenvolvimento regional representam sua importante estímulo ao empreendedorismo, através de investimentos e a consolidação da economia local. A homenagem proposta representa reconhecimento do Poder Legislativo, a dedicação ao empreendedorismo e
e a contribuição da empresa para a construção de uma cidade mais próspera, dinâmica e geradora de oportunidades para a sua população. Dessa forma, considerando a relevância da Conquistas de Negócios Imobiliários Limitada para o desenvolvimento econômico, social e empresarial de Caxias do Sul, entende-se plenamente justificada a presente homenagem pelos 15 anos de história, celebrando uma trajetória marcada pela competência, serenidade e compromisso com o município. Diante do expostos, contamos com os nobres pares para a aprovação da justa homenagem à aprovação da presente proposição, para que esta justa homenagem seja aprovada por esta Casa Legislativa, como forma de reconhecimento público e relevante contribuição à conquista dos negócios imobiliários limitadas para o desenvolvimento de Caxias do Sul e sua comunidade. Caxias do Sul, 22 de julho de 2026, 151 anos de colonização e 136 anos de emancipação política. Assina esse documento este vereador que vos fala, Juliano Valim, vereador Pedro Rodrigues, vereador Elisandro Fiuza, vereador Caleb Garbim, vereador José Jesus Freitas Abreu, vereador Sandro Luiz Fantinel, vereador Aldonei dos Passos Machado, vereadora Roselaine Frigeri. Agradeço, presidente, e conto com o apoio e o voto dos demais colegas vereadores. Obrigado, vereador. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto, do requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento homenagem a entidades, associações e empresas do município número 8/2026 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausências dos vereadores Iago Morandi, vereador Jack, vereadora Rose Frigeri e vereador Capitão Ramon e vereadora Andressa Marques. Em discussão única e votação, a moção número 21/2026, de autoria do vereador Aldonei Machado. Moção de apoio ao projeto de lei número 412/2025, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada. Com a palavra, o autor para a leitura da moção. Da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados nos termos regimentais vêm propor a presente moção de apoio ao projeto de lei número 412 de 2025, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada. Os vereadores da Câmara Municipal de Caxias do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam a seguinte moção de apoio ao projeto de lei 412, de autoria do deputado Paparico Bach, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada para venda como leite fluido no estado do Rio Grande do Sul. Considerando que o setor leiteiro é um dos principais pilares da economia e econômicos e sociais do Rio Grande do Sul, sustentando milhares de famílias rurais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos municípios. Considerando que
Desde a redução da alíquota de importação de leite em pó em 2022, houve significativo aumento da entrada do produto estrangeiro, com preços abaixo do custo nacional, provocando desequilíbrio concorrencial e ameaça à sobrevivência dos produtores locais. Considerando que a prática de reconstituição do leite em pó importado e sua comercialização como leite fluido, muitas vezes sem identificação clara de origem, constitui grave afronta à transparência, induz ao consumidor o erro e compromete a lealdade nas relações comerciais. Considerando que o PL 412/2025 justamente estabelece a proibição da reconstituição do leite em pó de origem importada, medida indispensável para coibir as práticas que prejudicam o produtor gaúcho, distorcem a concorrência e afetam a credibilidade das informações prestadas ao consumidor. Considerando que o PL 412 também prevê mecanismo de fiscalização, penalidades rigorosas e a destinação de recursos à FEAPER, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos estabelecimentos rurais e a cadeia produtiva de leite. Considerando que a defesa dos produtores rurais e a proteção do consumidor e também a garantia de mercado justo são os princípios essenciais para a sustentabilidade econômica e social do Estado. A Câmara Municipal de Caxias do Sul manifesta por meio dessa moção de apoio integral ao projeto de lei 412, reconhecendo a sua importância para proteger os produtores rurais locais, assegurar informações claras e verdadeiras ao consumidor, restabelecer a concorrência justa no mercado leiteiro, fortalecer um setor tão essencial para a economia gaúcha. Diante deste exposto, esta Casa Legislativa encaminha a presente moção à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aos senhores e senhoras deputados estaduais e a demais autoridades competentes, reafirmando seu compromisso com defesa do setor leiteiro, dos consumidores e do desenvolvimento regional. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aldonei. Declaro abertas as inscrições para a discussão da moção. Com a palavra, o vereador Aldonei, da tribuna. Senhoras e senhores vereadores, essa moção que foi proposta pelo deputado Paparico Bach é uma moção muito importante para nós, para todos nós agricultores, né? O que diz isso? Ele proíbe a reconstituição do leite pó importado, colega Sandro. Muitas vezes esse leite em pó ele vem para cá e acaba sendo diluído em água, né? Ou sendo enviado aos consumidores e são feitos alguns derivados, né, lácteos desse leite, né, que esse leite ele acaba vem em pó, ele é industrializado, né, colocado água e acaba sendo aquela coisa, né, se vende gato por lebre. O objetivo principal é proteger, né, os produtores brasileiros de leite, especialmente os pequenos e médios produtores que enfrentam dificuldades com os altos custos de produção e a concorrência de produtos importados mais barato. A proposta busca fortalecer a produção nacional e preservar empregos e incentivar a agricultura familiar. Talvez muitos não saibam, mas o agricultor, aquela pessoa está lá no campo produzindo leite, que está lá no seu dia a dia, ele acorda às 4h30 da manhã, vai para a lida, dia de chuva, de sol, não importa, frio, ele está sempre lá na lida, tem que tirar silagem, final de semana, tem que estar todo dia trabalhando para tentar produzir um leite de qualidade, mas que muitas vezes, através dessas formas de produção desses lácteos, acaba que prejudica o nosso pequeno agricultor. Então, essa moção ela tem um caráter muito importante para nós agricultores e por isso eu me propus a fazer também que nós pudéssemos encaminhar os nossos deputados para dar mais pressão para que a gente possa proibir, né? Proibir esse leite que chega, né, com um custo tão inferior. Por outro lado, esse projeto também apresenta desafios. Há questionamentos sobre a competência de legislar sobre o comércio exterior, que é da União.
além da possibilidade de conflitos com acordos comerciais internacionais. Também existe a preocupação de que a medida aumente custos da indústria, consequentemente o preço dos produtos lácteos para o consumidor final. Então, dessa forma, trata-se de uma proposta muito importante na defesa da cadeia dos nossos produtores, né, nossos produtores de leite, mas que exige uma análise técnica cuidadosa quanto à sua constitucionalidade e aos seus impactos econômicos e comerciais. Então, essa moção é muito importante para nós agricultores e, com certeza, conto com os nobres colegas para que nós possamos estar encaminhando e peço que vocês também falem, os senhores falem com seus colegas deputados para que nós possamos, né, pressionar e possamos proteger os nossos produtores de leite que tanto trabalham e geram a economia da nossa região. E eu falo dos pequenos produtores, a gente não está falando dos grandes, é os pequenos, aqueles que estão lá no dia a dia, que estão lá agora ainda na lida de campo, né, para tentar produzir e trazer alimentos de qualidade às nossas mesas. Era isso, presidente. Obrigado, nobres colegas. Obrigado, vereador. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas, com a palavra o vereador Zé D'Ambrosio. O senhor pediu a palavra, vereador? Zé? Não. Então o sistema está equivocado. Lhe peço escusas. Está encerrada as declarações de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal. Porra, tô me mijando. Tenente Cristiano, Vossa Senhoria vota como? Muito obrigado. Está encerrada o registro de votos, está encerrada a votação. A moção número 21/2026 foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Wagner Petrini, Andressa Malma, Andressa Marques, Capitão Ramon, Iago Morandi, José Abreu Jack. Está encerrada a ordem do dia.